Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a história das páginas 11 até a página 17, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes formas de trabalho no município. Lembrando, então, que o município ele é formado por área rural e área urbana. Então, existem diferentes formas de trabalho nesses dois ambientes. No ambiente da área rural, por exemplo, né, a gente consegue identificar os tipos de trabalho como a produção de vegetais. Lembra que a gente falou da agricultura? A agricultura ela é produzida, ela é feita na área rural, tá? Então, a gente consegue ver também a criação de animais na área rural, a extração dos recursos naturais, da madeira, do carvão, né, entre outros materiais, o látex. Essas são as maiores atividades de destaque. Porém, tem também o lazer, né? Os locais onde a gente vai para passar finais de semana, tá? E além disso, né, na área rural eles utilizam muito o solo para produção, tanto de animal quanto de vegetais, tá? Na produção agrícola. Mas por que isso acontece? Né? Por quê? Porque o gado ele precisa se alimentar, ele precisa ter um espaço, tá? Então, na página 11, a gente consegue ver duas imagens. Uma é uma plantação de alface, que é feita no solo, na terra, e a outra é uma técnica de hidratação que eles fazem dentro de canos com água. Isso mesmo, com água, né? Ela não é plantada diretamente na terra, ela é feita uma plantaçãozinha dentro de caninhos com água, e ali ela é cultivada. Existem várias formas de cultivar, né? De fazer esse tipo de cultivo, depende muito da localidade que ele é feito. Além disso, né, essas técnicas elas podem ser repensadas, né, com o objetivo também de diminuir, né, ou aumentar os impactos no ambiente, né, de evitar a poluição, né, de evitar o desgaste do solo, entre outras questões, né, que são voltadas à natureza. No litoral, por exemplo, que é aqui em Floripa, na área urbana, a gente vê então a pesca, tá? Na página 12 vocês conseguem identificar ali a pesca. Aqui em Santa Catarina, a gente ainda tem a pesca. Por quê? Porque ela acontece e ela tem toda uma estrutura para isso. O estado de Santa Catarina, ele é voltado para pesca, porque já tem toda uma história, né, que é direcionada à pesca. Mas em todos os lugares tem, prof? Não, né? Em vários lugares do Brasil não existe mais a pesca, não pode, é proibida, depende da área ambiental também, tá? Mas aqui em Floripa a gente ainda tem. Em São José também, né, que é o local onde a gente vive e é a área urbana. Então essas atividades agrícolas próximos aos rios também, como a pesca, por exemplo, ela tem que ser passada de geração em geração, não é em qualquer lugar que isso vai acontecer. E aqui em Santa Catarina, ela já acontece há muito tempo, quando se iniciou lá com a pesca da baleia, tá? Por exemplo, a gente vê ali na página 12 do livro de vocês, que ele fala sobre que no quilombo de São Brás, as mulheres elas são conhecidas como as marisqueiras. Por que isso, prof? Porque elas andam quilômetros e quilômetros para elas chegar até o mar aberto e elas coletar os mariscos. Vocês conhecem mariscos, né? Muito bem. Então, aqui em Floripa, por exemplo, onde a prof mora, em Biguaçu, tem um local onde vende ostra, né? Onde a gente vai, sempre que a prof vai comprar, ele entra no barquinho dele e a prof consegue ver, e é muito interessante isso. Ele entra no barquinho dele, ele vai até o meio do mar, tira, né, o local onde ele cultiva a ostra, colhe as ostras e traz para fazer a venda para a prof. Eu acho isso muito importante, por quê? Porque isso ali ele tem há muito tempo, é feito de geração em geração, desde que foi fundada aqui São Miguel, eles têm essa produção de ostras, né, a pesca também. Nas páginas 13 e 14, vocês vão ter que responder questões voltadas para o que a gente viu sobre o campo, tá, as atividades no campo e no litoral. Ali ele também aborda, né, uma imagem, ele traz uma imagem que é sobre a colheita do algodão, onde as pessoas, elas praticavam essa colheita, porém, toda forma de colher o algodão era manual, né? Eles utilizavam as mãos para descascar, para tirar as sementinhas de dentro do algodão, e isso é muito trabalhoso, tá? Então eles não tinham uma forma, como que eu vou explicar?
uma forma mais rápida, né? Máquinas para que fizesse isso. Era feito tudo de forma manual, então. Eles utilizavam apenas as mãos, trabalhavam em conjunto para que isso fosse um trabalho mais rápido, tá? Na página 14, ele traz uma outra imagem também, que é sobre a Mumbuca, né? Que é um quilombo também, que eles trabalham de forma manual. E dali eles tiram a renda deles. Produzindo objetos, itens de cozinha, artefatos com capim dourado. Olha só que interessante, vocês conseguem ver isso ali na imagem, né? Onde ela está produzindo provavelmente um cesto, tá? Elas são lá de Tocantins. É um quilombo lá de Tocantins. Prof, mas o que é um quilombo? Os quilombos, eles eram formados lá na época da escravidão, quando os negros que eram escravos, eles fugiam, né, e formavam então ali alguns locais para eles poderem se esconder, e com o passar do tempo ele recebeu o nome de quilombo, tá? A gente vai estudar isso também, mas só para vocês entenderem. Continuando, lá na página 15 a gente inicia, então, sobre o trabalho e a tecnologia no espaço urbano. Até agora a gente falou um pouquinho da área rural e agora a gente vai ver um pouquinho do trabalho principal na cidade, tá? O que a gente pode observar, então, né, nessa imagem que a gente vê aí no livro, na página 15? Muitas pessoas dentro de ônibus, andando com objetos, se locomovendo, grandes prédios. E a principal fonte de renda, né, as atividades econômicas, o trabalho que tem na cidade, quais são? Vocês conseguem identificar? Não é possível, né? Porque é muitos tipos de trabalhos, né? Tem motorista, tem engenheiro, tem administrador, tem professor, tem grandes indústrias, tá? Então, grandes comércios, muitos vendedores. Então, esses são os pontos principais do trabalho na área urbana, tá? Então, a gente, como destaque, né, a gente também tem o pessoal que trabalha na saúde, o pessoal que trabalha na beleza, os tipos de polícia, o pessoal também que trabalha na construção civil, construção de casas, de prédios, né? E se a gente observar as cidades, a gente consegue analisar vários tipos de trabalhos ao nosso redor, tá? E assim como a questão da pesca, depende, que tem aqui ainda no litoral, depende muito de cada localidade, né? Ela tem um trabalho voltado para a localidade dela. Por exemplo, a gente sabe que ali em Governador Celso Ramos, a pesca é a principal fonte de renda, a gente encontra muitos pescadores, tá? Lá em São Paulo, por exemplo, é a cerâmica. Em 1970, por exemplo, explodiu assim a cerâmica, a produção de cerâmica em São Paulo. Então, eles criaram grandes técnicas, tinha que ter muita matéria-prima, tá? A cerâmica é o que? Eles utilizam o barro para produzir artefatos, xícaras, vasos, potes, várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, voltado para a cerâmica, lá em São Paulo, eles desenvolveram grandes indústrias, foi muitas pessoas trabalhar, eles utilizavam técnicas de pintura à mão, como vocês podem ver na página 16 também. Então, devido a essa grande produção da cerâmica, foram criadas grandes olarias, né? O que são as olarias? São as fábricas que produzem os produtos cerâmicos. Então, a gente pode ver ali na imagem da página 16 que esse trabalho era realmente trabalhoso, né? Eles desenvolviam um trabalho minucioso, um trabalho lento, devagar. Por quê? Porque imagina como que é uma pintura à mão, né? É muito trabalhoso realmente. Tá? Além disso, existem vários outros trabalhos voltados, como o prof falou, ao nosso redor. A gente sai na rua, a gente observa muitos tipos de trabalho, tá? Então, depois na página 17, vocês vão ter que responder as questões propostas de acordo com a fábrica de cerâmica, a colheita de trigo, que hoje, né, na atualidade, a gente tem muitas máquinas para desenvolver essa colheita, principalmente do algodão, né, que não era feito dessa forma, não tinha máquinas, era tudo à mão, eles tinham que tirar um por um ali, e é trabalhoso porque a prof já viu o algodão, a prof já tentou desmanchar um ali, tirar as sementinhas de dentro, realmente é bem trabalhoso, tá? Então, naquela época eles não tinham isso.
Então vocês vão ter que escolher uma das fotos e vão ter que falar um pouquinho dela, sobre ela, como que ela era realizada no passado, tá? Depois respondam as questões 2 e 3, que ela fala também sobre o nome de uma atividade no nosso município, na área urbana e também na área rural. E depois vocês vão ter que responder, né, de acordo ali com o que tem ali embaixo, como que ela era realizada antigamente, né? E como que ela é realizada hoje na atualidade. Então, lembra que a prof falou que aqui a gente ainda tem a pesca, né? Será que essa pesca sofreu alguma mudança? Qual outro tipo de atividade que tem aqui? Dê uma pesquisadinha e respondam também se vocês quiserem outras atividades que não seja essa que a prof citou. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Um beijo, espero que vocês tenham compreendido, né, o que são essas atividades tanto na área rural quanto na área urbana, tá? Lembrando, área rural temos lazer, extração, agricultura, tá? Entre outras atividades que se vocês pesquisar vocês encontram mais também, né? E na área urbana, muitas que estão à nossa volta, motorista, construção civil, bombeiros, policiais, não que não tenha na área rural, tá, pessoal? Tem, porém aqui na área urbana ela é muito mais concentrada e na área rural elas são pouco movimentadas. Os principais tipos de trabalho são esses que a prof citou ali no começo do livro, tá bom? Beijo, pessoal, por hoje é só. Tchau!